Boa noite a todos os irmãos equipistas, de modo especial a província Nordeste 1, mas extensiva a todos os equipistas do nosso Brasil, de tantos lugares que nos acompanham aí pelo Instagram e também pelo Facebook. Nós pedimos desculpa pelo atraso, desculpas porque nós estávamos aqui organizando o telefone para fazermos a transmissão. Pois bem, mas aqui estamos e queremos cumprimentar a todos, todas. Um abraço carinhoso a todos os casais. Estávamos ansiosos para nos encontrarmos e é uma alegria estarmos juntos nesse primeiro momento para conversarmos um pouco sobre o nosso fundador. Mas vamos iniciar invocando a comunidade perfeita que nos ensina a sermos cada vez mais equipes voltadas para o amor de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. A necessidade de conversarmos um pouco sobre o nosso querido Padre Cafarel é que ele é tão conhecido por falarmos tanto desde as nossas experiências, as nossas pilotagens, os nossos encontros, as nossas reuniões. Embora seja tão falado, mas não é tão conhecido quanto nós imaginamos. E nós conhecemos muito aquilo que amamos, né? Então, precisamos, por isso aí, o tema de hoje, conhecer mais para amar mais. E podemos entender que o Padre Cafarel foi um instrumento de Deus para que a obra do Espírito Santo fosse iniciada na igreja. Então, nós buscamos hoje refletirmos sobre essa beleza que é a vida do Padre Cafarel nas nossas vidas. Precisamos entender que as equipes não foram uma invenção do Padre Cafarel, ele não criou nada, as equipes já estavam no seio da igreja, ela é obra do Espírito Santo. Entretanto, há a necessidade de alguém como tantos santos, tantos fundadores, que são sensíveis ao apelo do Espírito Santo para uma obra que se faz necessária num contexto dentro da igreja. E o Padre Cafarel, como nós já bem conhecemos, trabalhando na sua missão de pastor, recebe casais que querem cada vez mais intensificar a espiritualidade conjugal. E ele poderia muito bem ter dito: eu não entendo nada disso. Eu sou só um padre que prego, que rezo com vocês. Mas não. Ele abriu o coração para que o Espírito Santo pudesse suscitar no seio da igreja, tomando-os, ele e aqueles casais, como instrumentos para que a obra de Deus fosse levada adiante. E chega até nós hoje. Tantos lugares do mundo inteiro. E hoje, especialmente do Brasil, tantos nós ouvindo sobre o Padre Cafarel. Em pouco tempo, nós não podemos falar sobre a vida desse homem que tem, embora fosse tão discreto, uma das características fortes do Padre Cafarel é a sua discrição, né? Falava pouco, não era muito dado a papos longos, mas de uma profundidade espiritual incomensurável. Mas para falar da sua vida, nós precisamos mais que um encontro. E hoje nós estamos também pelo Instagram, e você sabe que nós temos uma hora de conversa. E também pelo Facebook. Então, hoje nós nos propomos a conversar sobre o Padre Cafarel, tomando um próprio texto que vocês já encontram
nas redes sociais, que um pouco sintetiza a sua vida. Entretanto, nós queremos firmar aqui um próximo encontro para falarmos não somente desses pontos principais da vida do Padre Caffarel, com tão pouco tempo que temos, mas também falarmos da sua vinda ao Brasil, do seu legado também aqui no Brasil, principalmente a nós que buscamos viver aqui no Brasil essa beleza que Deus colocou na igreja do mundo inteiro. Quem é o Padre Caffarel? O Padre Caffarel, ele nasceu de um casal, o casal Ferdinando e Elizabeth, um casal francês, que após casado, 2 anos depois, nasce o Padre Caffarel. E nós vamos acompanhar aí um pouco a cronologia através das nossas telas próximas aí, que nós podemos acompanhar. Então, nosso próximo slide, nós vamos ver quando nasceu o Padre Caffarel. Daqui a pouco, ele completaria, se estivesse ainda aqui, o Padre Caffarel, ele está passando muito rápido aí, mas a nossa primeira tela, ele completaria daqui a pouco os seus 117 anos. Ele nasceu no dia 30 de julho de 1903, de uma família que não proporcionou ao Padre Caffarel passar necessidades materiais. Era uma família de boas condições, era uma família rica, podemos dizer assim, e que proporcionou a ele não viver necessidades materiais. Foi de uma família muito religiosa, uma família cheia da graça de Deus. Ele foi o primeiro de irmãos e nessa família ele recebe a graça de viver a espiritualidade cristã. Dentro da sua família há muitos fervorosos cristãos católicos. Tanto é que o Padre Caffarel não é o único padre a nascer daquela família. Para termos uma ideia, no dia 2 de agosto, mesmo ano que ele nasceu, ou seja, praticamente são 3 dias de nascido, ele foi batizado por um tio, que já era padre. E da sua geração, mais 2 primos seus também se tornaram padres. Então, nós percebemos que o Padre Caffarel era assim de uma família muito religiosa, muito católica, e que certamente nutria no coração de seus filhos essa espiritualidade cristã, de modo que eles sentiam de forma muito bonita o chamado de Deus. Então, nós vemos aí, novamente está passando, a minha tela aqui está passando rápido, não é? Feito os nossos encontros. Então, ele é batizado no dia 2 de agosto e nessa intimidade com Deus, o Padre Caffarel, ele começa a fazer uma faculdade de Direito, mas não consegue ir adiante. Ele tem um problema sério e é obrigado a deixar essa faculdade, vai ajudar o seu pai, e nesse tempo de ajuda do seu pai, ele faz uma experiência de Cristo. Ele recebe um chamado, um mês de março tão famoso para ele que nós vamos daqui a pouco um pouco falar disso. Toca o Padre Caffarel como tantos que são chamados. Então, aquele mês de março, ele sente um chamado de Deus. Então, ele foi batizado em agosto de 1903. Depois, ele recebe a primeira Eucaristia em 1911. Recebe a confirmação, ou seja, a crisma, em 1914. E assim vai fazendo todo o seu itinerário cristão. O que nos leva a perceber o quanto é importante nos nossos lares nutrirmos nas nossas famílias, nos nossos filhos e filhas, essa beleza, essa paixão por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele se apaixona por Cristo e
tendo sido batizado, fez primeira Eucaristia, é confirmado após esse chamado em 19 de abril de 1930, ou seja, aos 27 anos, o padre Cafarel é ordenado sacerdote. Mas antes ele faz uma experiência, e era um desejo profundo dele, daí nós temos uma explicação para a sua profundidade espiritual. Ele tinha vontade de entrar numa abadia, ou seja, num mosteiro, tornar-se um monge, porque nutria em si aquela espiritualidade de contemplação. E, vivendo essa vontade, ele depois é aconselhado por um diretor espiritual a ir para a vida secular, ou seja, ele é ordenado sacerdote e assim se entrega a Deus num ministério tão bonito, tão sublime. E aprendeu muito dessa sua vontade, dessa sua convivência com a abadia. Pois bem, então ele é ordenado ali em 1930, no dia 19 de abril, em Paris. No mês de setembro de 1996, o padre Cafarel parte para a casa do pai em Tresser, na diocese de Beauvoir, onde ele é sepultado, onde viveu os seus últimos anos. Como daqui a pouco nós veremos, ele criou uma casa de oração, porque nutria em si ainda aquela vida de mosteiro, aquela vida de oração que imprimiu através das equipes nossas nos nossos casais e em outros movimentos que ele também foi instrumento para a fundação. Então, nessa próxima tela, vocês vão ver que o padre Cafarel, ele faz essa experiência do chamado de Deus. Como eu falei há pouco, em março de 1923, ele sente um chamado. Vem e segue-me. Esse chamado de Cristo é para todos nós. E quando abrimos um coração, ele faz morada. Então, em 1923, especialmente no mês de março, marcou bastante para o padre Cafarel. Ainda hoje nós encontramos, quem vai lá, onde ele viveu os últimos anos e faleceu, vai encontrar na lápide da sua sepultura um dos inscritos a esse: vem e segue-me. Foi um acontecimento que iria nortear toda a vida. Ele que nasceu em 1923, ele fez essa experiência. Então, aos 20 anos, Jesus Cristo, num instante, tornou-se alguém para mim, diz Padre Cafarel. Ele diz assim, nada de espetacular. Então, como nós vemos na outra tela, ele diz, nesse longínquo dia de março, eu soube que era amado e que amava. Na próxima tela aí nós vamos perceber o que o padre Cafarel diz. Eu soube que era amado e que amava. Olha que beleza. E que a partir daquele momento a relação entre nós seria para toda a vida. Tudo está lançado. Isso é um marco na vida do padre Cafarel. Tudo está lançado. Lancemos as bases, os fundamentos. Assim é com as equipes, assim é com tantas outras obras que ele fundou. Então, ele recebe este chamado de Nosso Senhor e tão logo faz essa experiência de amor com muita profundidade, ele não tem mais dúvida. É isso que o Senhor pede de mim. É isso que o Senhor quer de mim. Então, nós vamos à próxima tela. O padre Cafarel, ele é tocado pelo amor do Senhor. Então, o ministério do padre Cafarel será ao serviço do amor. E o interessante é que, partindo do coração de Cristo, partindo da experiência do amor de Deus por nós, ele vai incutir essa experiência de amor profunda no coração dos cônjuges. Ninguém melhor e mais especialista de que os cônjuges que vivem dia a dia, hora a hora, essa entrega, o deixar-se penetrar pelo outro, o deixar-se viver a vida do outro. Então, eu querer completar o outro. Então, ele quis colocar também nos nossos corações
essa experiência bonita de vida que Nosso Senhor traz aos nossos corações. Pois bem, então o amor do Senhor é para ele fonte de dinamismo e vida. É o motor que nos move. A oração é aquele combustível que nos faz cada vez mais viver, cheios do amor de Deus. Então, é a fonte do dinamismo de vida. Entre imediatamente em harmonia com os casais, desejosos de desabrochar o seu amor, à luz do Senhor. E é justamente aí onde os casais se inspiram, né? Vivem um amor não que pensam, não que idealizam, o amor de Cristo. Esse é o ideal do amor do casal. E essa experiência o Padre Cafarel já havia feito. Como nós veremos na próxima tela. Então, qualquer que seja a obra a empreender, o Padre Cafarel tem um só objetivo: colocar cada um diante do Senhor, que é a origem de toda a vocação. Veja que profundo e que bonito. Então, cada pessoa que tinha um contato com o Padre Cafarel, ele buscava levar, pela sua própria experiência, a fazer essa experiência de Deus, que é fonte e origem de toda a vocação. Então, era preciso entender o que fala, o que nos inquieta, o que faz uma pessoa querer ser padre, querer ser freira, querer ser religioso, religiosa. O que faz um homem ou uma mulher querer unir-se um com o outro, formar uma família, um casal, constituir um lar. A origem de tudo isso está no Senhor. Por isso que aqueles que se deixam levar pelo amor de Deus jamais, jamais vacilarão. E se caem um pouco, não esquecerão qual é o leme que pode nos conduzir ao caminho certo. Então, o Padre Cafarel nos traz, sobretudo, essa riqueza. Ele viveu épocas intensas, né? E aí nós trazemos aí uma época da primeira década intensa, que nós podemos dizer as inspirações que Padre Cafarel teve, que é muito caro para todos nós. O início das equipes, quando ele é procurado por aqueles casais, como nós veremos aí na próxima tela. Então, as inspirações que vêm para... São 3 fases que nós dividimos, como podemos encontrar através das redes sociais. Nessa década ali, são praticamente 11 anos, o Padre Cafarel traz nós inspirações bonitas. Ele é chamado pelos casais que buscavam um jeito de viver a espiritualidade conjugal de forma mais própria. Já viviam o seu ministério através de serviços da igreja, nas suas paróquias, mas havia algo que faltava ser ali trabalhado. E procuram o Padre Cafarel. Então, ali em 1939, essa data é muito querida para todos nós, eles não hesitaram em procurar o Padre, que não matou o que o Espírito Santo suscitava. O Padre Cafarel responde ao apelo dos casais de viver o sacramento do matrimônio. Dizia: a exigência de santidade diz respeito a vocês. E para lhe responder, vocês têm um sacramento, o matrimônio. Olha que beleza. Não precisa procurar em outros lugares aquilo que vocês querem buscar como casados, a santidade. Vocês têm o matrimônio. Que lindo, né? Que bonito. Então, o Padre Cafarel, ele recebe esses casais e não deixa que eles voltem sem uma resposta. Até porque ele também ficou se perguntando. Então, depois dessa experiência bonita, quando a gente não deixa que o Espírito passe com a sua graça, mas nós abramos o coração para ele, então aquilo que o Espírito suscita nos nossos corações, a tendência é aumentar, é expandir. Não tem outro caminho. E aí, quando ele se abre a isso, quando ele, como todos aqueles que procuraram o Padre Cafarel buscando uma resposta, ele nunca deixou ninguém sem resposta. Porém,
também nunca buscou sozinho essa resposta. Sempre dizia, busquemos juntos. Olha que bonito. E esse juntos incluía de toda a vocação à santidade, o próprio Deus. Certo? Então, com essa abertura bonita que o Padre Cafarel tem, que é fruto de um homem de oração, um homem que buscou viver profundamente a espiritualidade do chamado, mas, sobretudo, fazer a experiência do amor. Veja, eu aprendi que era amado e que amava. Naquele março de 1923, de forma tão bonita, aquela experiência do vem, segue-me. Quem sou eu para o Senhor chamar? Então, essa experiência fez com que o Padre Cafarel também quisesse fazer com outros. Esse vem, segue-me. Os casais sentiram do jeito deles e procuraram o padre, especialista em espiritualidade, para dar uma resposta. E que bonito. Ele não enterrou o talento, nem deixou que os casais enterrassem esse talento. Ele não deixou que o dom do Espírito Santo passasse mais tempo procurando em qual coração encontraria abertura. Foi justamente ali naquele tempo certo, naquele tempo que o Padre Cafarel abre o coração e não deixa que os casais saiam sem resposta. Ele também ficou cheio de perguntas, mas sabia bem que o Deus que chama jamais abandona e daria a resposta. Basta abrir o coração. Então, como nós vemos na próxima, o número de equipes de casais aumenta. Né? Nós conhecemos bem essa expansão de forma bonita. O número de casais aumenta, porque era uma experiência extraordinária. Era uma novidade. Na próxima live nós vamos perceber essa novidade que o Padre Cafarel, quando se abre o Espírito Santo, ele antecipa aquilo que vem trazer o Concílio Vaticano II. É belíssimo. Não temos como esgotar tudo hoje, mas em outro momento, a ser marcado junto com os nossos chefes aí da província Nordeste 1, nós vamos também falar desse Padre Cafarel aberto à ação de Deus e que antecipa tudo aquilo que é vivenciado no Concílio Vaticano II. Os leigos que chegam como protagonistas, que assumem papéis relevantes, que têm um papel extraordinário na vida da igreja, e de um modo especial os casais. E o Padre Cafarel trabalha nesse anteprojeto do próprio Concílio Vaticano II, em 1960. Mesmo não sendo depois efetivado para ir junto com essa equipe para o Concílio, mas ele trabalha em função do Concílio. Por quê? Foi convidado porque já se abrira a ação do Espírito para que a novidade da igreja começasse a aparecer. Casais sedentos de aprofundar a sua santidade a partir do sacramento do matrimônio, da unidade, da espiritualidade conjugal. Então, quando essas equipes aumentam, porque estrondosamente, cada um que vai fazendo essa experiência e cada vez mais quer, então não se pode guardar só para si. Então, ele dá uma orientação espiritual e torna-se cada vez mais clara à medida que avança a descoberta da graça do matrimônio. Quanto mais vão vivendo isso, mais essa experiência vai enriquecendo e fortalecendo outros. Então, o Padre Cafarel, ele busca no coração dos casais, a partir daquela sede, que eles cresçam e que saibam que, como ele próprio dizia, vocês têm o sacramento do matrimônio. Vocês têm a fonte e a busca da santidade. Então, busquem. Então, à medida que ia crescendo, ele não tinha dúvida que toda essa descoberta se dava à medida em que todo mundo sabia tamanho era a graça do matrimônio na vida daqueles casais. E quantos casais nós temos nas nossas equipes que vivenciam de forma tão bonita esse sacramento, mas que só vieram tomar consciência do valor, do significado, de que o sacramento não é somente para si, mas é para o crescimento dos outros. Não à toa que o matrimônio é um sacramento do serviço,
Então, quando um casal se casa, casa para servir com seu testemunho à igreja, ao mundo. Todos tomando consciência disso, sabem que crescerão na virtude conjugal, na espiritualidade conjugal. E aí, não somente com os casais, mas o próprio Padre Cafarel vai tomando em si essas inspirações. Vem aí as publicações, como nós veremos na próxima tela. A carta aos jovens casais, em 1942, ou seja, 3 anos após ele começa. E Padre Cafarel foi um homem que escreveu muito, muito embora na próxima live nós ouviremos, ele não quis deixar muitos dos seus escritos para os historiadores. Ele pediu até que queimasse um monte e ficaram apenas alguns que ele fez uma rigorosa revisão. Tão zeloso era esse homem, para que não ficasse nada que não tivesse um valor fundamentado na vida das pessoas. Então, ele faz a publicação da carta aos jovens casais, depois cria a Aliança de Ouro, né, tão famosa entre nós, tantos livros que a gente lê em 1945, ele lança, e que essas publicações marcaram de forma tão profunda muitos casais, muitos casais. Depois vem uma publicação, na próxima tela a gente vê aí, para os próprios equipistas, né? Um momento, na próxima tela a gente vê, um momento decisivo na sua redação foi a redação e a difusão, 2 anos depois da Aliança de Ouro, da Carta das Equipes de Nossa Senhora. E ali o Padre Cafarel enfrentou muitas resistências pela firmeza que ele tinha em guiar, em orientar esses casais. Essas obras, essas publicações do Padre Cafarel, elas chegaram a ser interrompidas por um tempo, porque havia a falta de pessoas que pudessem levá-la adiante. Então, em 1947, ele traz a redação e, sobretudo, a divulgação da Carta das Equipes de Nossa Senhora. Ou seja, os meios propostos que a carta trazia eram exigentes, bem exigentes. Diz, inclusive, a história que, a partir da exigência que essa carta trazia, sobretudo da coerência, muitos casais deixaram as equipes. Ou seja, em 1947 você já tinha aí 8 anos da caminhada de casais. Então, o Padre Cafarel, quando começa, os meios que por essa carta ia propor eram exigentes. É o que nós conhecemos hoje como os chamados pontos concretos de esforço. Ele chamava, de um modo especial, a atenção para o dever de sentar-se. Era extraordinário. Então, muitos casais, diz a história, deixaram as equipes por causa dessas exigências. E saíram um grande grupo, diz a história, que saíram e fundaram outro grupo de casais que não sobreviveu. E aqueles que permaneceram nas equipes, vivendo essas exigências, continuam fiéis ou continuaram até o fim da vida. Nós, hoje, encontramos muitos, sejam casais ou conselheiros espirituais, que às vezes querem fazer o papel do Espírito Santo, desculpem a ousadia. Ou seja, dizer, eu acho que não deve ser assim, eu acho que deveria ser diferente, etc. Como nós não estamos falando da história propriamente do movimento, mas se a gente for pegar a história do movimento, há muitos que querem dizer como deve ser a reunião, etc. Mas uma das coisas o movimento é de direito pontifício. A Igreja, por uma década, analisou os estatutos do movimento, observou, percebeu a autenticidade, verificou se aquele jeito de viver era, de fato, um jeito
inspirado por Deus, era dom do Espírito Santo, era caminho de busca de santidade. Então a igreja oficialmente aprovou o movimento e com estatutos, dizendo de fato, vivendo esses meios, os quais o padre Cafarel foi enfático ao defendê-los. Inclusive, não abriu mão de ficar com os casais que eram fiéis nesse caminho de busca de santidade, viu que são meios realmente que levam à santidade. Então, hoje somos chamados a viver aquilo que o padre Cafarel ensinava, muita radicalidade. Viver intensamente aquilo que Deus colocou nos corações. E esses propósitos, esses pontos concretos, unidade, etc., não foram ditos assim aleatoriamente, são inspiração do Espírito Santo. E foi sempre esse caminho que o padre Cafarel quis fazer e quis viver. Então, não busquemos de forma alguma desvirtuar aquilo que o Espírito Santo suscitou na igreja. Nós não somos o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente quer dizer por comodidade, etc. Há pessoas que acham difícil viver os pontos concretos. Mas ele próprio diz de esforço. A gente precisa esforçar-se para converter-se. A conversão é um processo e a gente deve fazer sempre. Então, vivenciemos intensamente isso. Então, nesse período tão fecundo de abertura do padre Cafarel, como nós veremos aí na próxima tela, nesse mesmo período, duas novas criações surgem de sua iniciativa. Iniciativa não que ele, a palavra inventou, mas porque pessoas procuraram e ele, da mesma forma que escutou os casais, também escutou essas pessoas e não deixou sair sem respostas. Respostas provocativas, né? Respostas que eram perguntas, que as pessoas deveriam buscá-las na vida. Então, duas novas criações surgem de sua iniciativa junto com outros. Daí vem a palavra cofundador, cofundadores, né? A gente diz, o padre Cafarel é fundador das equipes nacionais. Na verdade, há uma cofundação porque ele se abriu a essa beleza para a vida dos casais. Então, surgem aí outros movimentos, que é o movimento das viúvas, né? O movimento Esperança e Vida, e também a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, que era um instituto secular de viúvas. Não por acaso, a Dona Nancy, né? Na próxima live a gente fala um pouco dessa presença do padre Cafarel no Brasil e na vida do casal Moncal, doutor Pedro e Dona Nancy, mas Dona Nancy sentiu também uma inspiração a partir dessas obras do padre Cafarel. No Brasil, nós temos as comunidades Senhora da Esperança, já presente em vários lugares do Brasil, de forma tão bonita, para que também os viúvos, viúvas, pessoas como aqui no Brasil, possam também fazer esse caminho de espiritualidade a partir do que o Espírito coloca nas suas vidas, vivendo os seus propósitos concretos, os seus pontos de unidade. Então, como nós vemos, o padre Cafarel não foi apenas aberto para um movimento, para, junto com os casais, um movimento que chega até nós hoje, aqui no Brasil, de forma tão bela. Agora, recentemente, 13 de maio, celebramos 70 anos. Não são só esses. Há outros, como a Esperança e Vida, a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, que era voltado para as viúvas. Então, não era propriedade dele, não era uma ideia original dele, como nós veremos aí na próxima tela, né? Então, o padre Cafarel, ele não era uma ideia dele para tais fundações. Então, vinham procurá-lo, tentando encontrar uma orientação, mas a partir de uma sede, a partir daquela ação que vem do próprio Deus, colocavam para o Cafarel o seu desejo de procurar uma vida santa. Então, ele discernia, encorajava as pessoas e não somente acompanhava.
E daí surgiram outros movimentos tão bonitos, tão maravilhosos. Então, isso é do tempo das inspirações, de forma tão reduzida, porque há outros movimentos, nós veremos no finalzinho, lá na última, pela penúltima tela, antepenúltima, aquelas obras vivas do Padre Cafarel, né? A casa de oração, aliás, ele queria que as equipes fossem um lar de oração, né? O berço da oração. E nós queremos assim fazer. Então, passada ali de 1949, essa primeira década das criações e, sobretudo, do anseio do Padre Cafarel, vem ali, a partir de 1950, como nós vemos na próxima tela, o tempo de amadurecer essas obras. E era de forma tão bonita. Então, esse amadurecimento se dá a partir do que Deus clareava no coração dos casais, a partir da carta e das outras cartas, né? Porque a carta às equipes Nossa Senhora se torna só a carta. Depois vem a carta mensal que nós recebemos. Um fruto tão bonito que, graças a Deus, não parou, né? Então, tudo isso vem até 1973, aí, praticamente 2 décadas, nesse amadurecimento, nesse crescimento. Nesse tempo ainda, as equipes não eram reconhecidas oficialmente pela igreja, né? Porque muita gente às vezes confunde, por exemplo, nós temos o SCC, não é um movimento de direito pontifício. As equipes conselheiras são um movimento de direito pontifício aprovado oficialmente pela igreja, com seus estatutos, etc., e estão presentes em todo o mundo. Então, elas se multiplicam, e aí, como tudo que se multiplica precisa de uma organização para não perder-se no tempo, ou nos conceitos, ou nas ideias, mas manter a unidade, aí vem a necessidade de uma organização, né? Então, essa organização ela é colocada em prática. Aí vem os encontros, aí vem, como nós podemos ver na tela, 1954, Lourdes, 1959, em Roma, Lourdes, 1965. O último encontro internacional nós tivemos em Fátima, recentemente. Então, o penúltimo aqui no Brasil, em Brasília, postes a cada encontro. E, dado isso, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos os encontros nacionais, uma forma de organizarmos, de termos esse contato de uma forma mais ampla com um grupo maior. Mas, enfim, a organização é necessária. Daí a necessidade de manter a unidade. O que o Espírito colocou no nosso coração? Cada um não pode fazer como bem entende. A equipe vem trazer uma proposta e nós queremos alcançar a santidade a partir dessa proposta. E nós não podemos alterá-la, adulterá-la. Então, vem aí a necessidade da organização. É a fase do aprofundamento da graça do matrimônio e da sua grandeza. Temas maravilhosos são estudados, são aprofundados a cada encontro, a cada reunião, de forma linda. Então, vem se organizando, vai cada vez mais ficando clara aquilo que Deus coloca no seio da igreja. Então, na próxima tela, nós vemos o Padre Cafarel alerta e insiste sobre o enriquecimento mútuo dos sacramentos. Aí vem que beleza. Ele é amado pelos casais, ali em 1939, é cobrado e ele percebe a beleza que é o preenchimento desses dois sacramentos. Então, ele insiste, ele alerta, ele busca com veemência colocar nos corações dos casais o enriquecimento mútuo dos sacramentos, da ordem e do matrimônio. E é ali que está a origem. Não existe uma equipe se não for dessa união. Dois sacramentos que se completam para responder à vocação do amor. Vejam que bonito, né? Então, nós vemos tantas famílias equipistas que têm padres, que têm freiras, de forma tão bonita é alimentado, né? Isso. E essa união dos dois sacramentos, apesar de que fica bem claro que as equipes elas não são dos padres, elas são dos casais. Os padres são conselheiros. Os padres vêm para orientar, dar sua contribuição. Em outro momento pode ser até
estudar quantas vezes os papas, desde João 23, incentivou os padres, os sacerdotes, até agora o Papa Francisco, para darem assistência às equipes. Há alguns padres que, infelizmente, acham que estão perdendo tempo quando se dedicam a um grupo de 7 casais. Entretanto, o Papa Paulo VI dizia assim: não caiam nessa pobreza de dizer que vocês estão perdendo tempo, porque a partir desses lares, vosso apostolado se expande. Então, ele chama atenção. Infelizmente, nós temos em alguns lugares problemas hoje, saindo um pouco do tema, de falta de sacerdotes. E há alguns setores que há uma deficiência de assistência e recorre-se aos acompanhantes espirituais, sejam religiosos, religiosas, sejam até mesmo casais ou equipistas, que têm, de fato, a capacidade de acompanhar e fazer esse papel. Mas ainda assim não se dispensa a presença do sacerdote, por exemplo, num setor que tem muitas equipes, poucos padres, o sacerdote conselheiro espiritual do setor tem o dever de visitar as equipes que não têm sacerdotes acompanhando todas as reuniões. Deve-se fazer pelo menos uma visita esporádica durante o ano. Então, todos nós somos chamados a viver essa união bonita. O bonito das equipes, e aí nós chamamos a atenção que algumas não podem abrir mão disso. Não, vamos marcar reunião, puder, tudo bem, se não, não pode ser assim, né? Uma das coisas mais lindas e que me fez atrair pelas equipes era a capacidade de adequar-se à agenda. Era isso, né? E ainda é. Só que às vezes há equipes que começam a passar tempos e tempos sem a visita de um padre, ou até mesmo tendo um conselheiro, marca reuniões sem consultar a agenda do conselheiro. Está desvirtuando o que o Espírito Santo suscitou no coração da igreja e daqueles casais. Cada caso é um caso, mas não podemos, de forma alguma, trair aquilo que o Espírito Santo colocou em nós. Então, que nós respondamos à vocação do amor. E como é bonita a união dessas vocações. Como é linda essa união. 2 sacramentos do serviço, servindo a partir do amor, que santificam-se e que se santificam pelo sacerdote. A presença do próprio Cristo no meio deles. É tão bonita essa espiritualidade. Podemos aprofundar mais porque ela não é à toa. Pois bem, e é justamente a partir daí que muitos começam a questionar. E ainda hoje a gente enfrenta questionamentos. Né? Por que isso? Por que aquilo? Na próxima tela nós vamos perceber bem isso. Né? As equipes enfrentam grandes questionamentos. Aí se perguntam, nós seremos um movimento de iniciação ou de perfeição? E aí começa aquela coisa. O equilíbrio entre os dois planos é procurado e seria encontrado, segundo o Papa Cafarel. Mas as provações continuam vindo. Onde está a unidade do movimento e a liberdade dos leigos? São perguntas que vinham e eram provocativas até mesmo para desanimar. Qual a sua originalidade e o seu caráter? E ainda hoje muitos questionam e se desfazem, não são poucos, daquilo que orienta o movimento, dos seus pontos de unidade, daquilo que é próprio, que a igreja, a partir de longos anos, aprovou e dizer, isso é caminho de santidade. E nós não podemos desvirtuar. Então, essa resposta o próprio Cabo Cafarel dá. Na próxima tela aí nós vamos perceber. Né? O Padre Cafarel responde essas perguntas, essas provocações, porque eram provocações fortes. E, como eu dizia, muitos deixaram as equipes, porque não queriam seguir. Qual é a liberdade do casal? Como é que a gente mudar isso, mudar aquilo? Então, a gente precisa
receber o que o Espírito nos propõe. Então, o Padre Cafarel, em resposta, manifesta-se sempre em perfeita harmonia com a igreja, e é extraordinário. Às vezes, de uma maneira exemplar e corajosa. E aí, o que ele faz? Envia todos os equipistas para que se comprometam nas suas paróquias, nas suas dioceses, e exerçam seu apostolado nas profissões e no mundo. Olha que beleza! Se nós crescemos na espiritualidade, não vamos ficar só para nós. Então, como equipistas, nós vamos trabalhar lá na paróquia. E a super-região nossa tem insistido há muitos anos nisso. Porque, às vezes, alguns conselheiros reclamam: eu não vejo os equipistas. Na verdade, alguns não observam muito, mas eles sempre estão por lá. Fazendo isso, fazendo aquilo. Não, as equipes não vão. Vão os equipistas. As equipes estão para preencher a necessidade de santificação da espiritualidade conjugal dos casais, mas não para fazer a ação. Aí sim, preparados, eles vão exatamente exercer o seu apostolado, profissões do mundo, nas paróquias, e fazem de forma tão bela. Quantos frutos as nossas equipes já trouxeram nas nossas paróquias, com os trabalhos das pastorais familiares, pastorais sociais e tantos outros. É ali que o Padre Cafarel diz: vamos viver a unidade ali como cristãos. E a beleza é que ele não se deixava levar pela soberba. Não, nós devemos ser simples. Nós devemos viver a rotatividade do trabalho. Eu me lembro, e aí a gente não precisa dizer o Santo do Milagre, mas no Encontro Nacional de 2009 em Florianópolis, havia um casal que tinha deixado o serviço no regional. E dizia assim: por que vocês não criam um grupo para aqueles que já exerceram um serviço no movimento, tipo casal setor, casal regional, casal provincial? Isso não é equipe. Isso é falta de humildade. E nós temos a tentação de muitos, em alguns lugares, seja no nosso Brasil ou fora, de querer criar grupo de privilegiados. O Padre Cafarel jamais aceita isso. Jamais. Não existem privilegiados ou que se destaquem. Olha que beleza, você está exercendo uma função de super-região, daqui a pouco você vai ali ajudar na sua equipe de base. Eu me lembrava que eu fui uma vez para um EACRE, e depois pregar um retiro lá em Campo Grande, e o casal que tinha deixado a província de forma muito humilde estava lá, participando com os outros e todo mundo admirado, porque tinha sido provincial e agora vai continuar melhor? Não, eu volto para a base para trabalhar com os outros de forma tão bonita, dando testemunho. E essa beleza do serviço, que ele é rotativo nas nossas equipes, vem justamente aí, desde a sua origem. Na próxima tela nós vamos ver que o Padre Cafarel não quis ficar sem. Muito embora tivesse feito obras bonitas ali, aos 70 anos, ele deixa por livre vontade as equipes, porque se voltavam para ele, né? Então, ele deixa o serviço das equipes de Nossa Senhora depois de assegurar a sucessão. Então, vem aí o período do aprofundamento, como nós veremos na próxima tela. E o último período, né? Então, ele se afasta das equipes para que ela prossiga com outros, com outras pessoas, enfim. E é o que nós buscamos viver até hoje. Nosso tempo já vai se exaurindo, mas vamos lá. Então, vem, depois de 1973, até a partir do Padre Cafarel, tem esse tempo do aprofundamento. Estamos falando do Padre Cafarel, né? Então, ele deixa essa fecundidade escrita nos corações, na relação única de cada um com Deus. Ele busca fazer com que esses corações busquem Deus cada vez mais. Então, inumeráveis são aqueles que, por meio dele, encontraram o Senhor na casa de oração de Trousseau. Na próxima tela, nós vamos ver que o seu desejo era partilhar ainda resquícios de trás, lá do
tempo da abadia, do tempo que ele queria ser um monge, etc. Então, o seu imenso desejo era de partilhar a revelação que ele tinha sentido aos 20 anos. Vem e segue-me. E os seus últimos anos, onde ele viveu ali em Trosser, mostram a fonte de onde jorravam para ele todas as coisas. E qual era essa fonte? A fonte da oração. Ali, o Padre Cafarel vive seus últimos anos dedicados à vida de oração. Cria a casa de oração. Ele faz com que as pessoas que procuram ali possam encher-se de Deus. As pessoas que tinham necessidade iriam para lá buscar Deus. Então, nele contemplamos obras plenas de vida para concluirmos esse de hoje. Passamos à próxima aí. Primeiro, aquela que nasceu em 1939, que é uma beleza para todos nós, né? Em 1939 nascem as equipes e hoje nós já somos mais de 150 mil membros no mundo. Olha que beleza. É obra de Deus, é extraordinário. Então ninguém pode atrapalhar isso. Então um dos grandes dons que Deus deu à igreja, Padre Cafarel, com aqueles casais que iniciam essa obra. E outras, como nós veremos na próxima tela, a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, que nasceu 4 anos depois das equipes, né? Um movimento de viúvas. Então, a Fraternidade de Nossa Senhora da Ressurreição, depois, movimento de viúvas, Esperança e Vida, e os que hoje vivem aqui no Brasil, nós temos muitos intercessores. Os intercessores são aqueles que oram, que jejuam, que oferecem suas vidas cotidianas. Depois, na próxima tela, nós vamos ver a Fraternidade que era um movimento de aprofundamento da fé e da ação. E, além disso, o Padre Cafarel participou da criação do Centro de Preparação para o Matrimônio com mais outros 2 padres. Então, eles cofundaram isso e uma das suas preocupações era que os casais fossem bem preparados para o matrimônio, para que não dessem um passo no vazio. E, por último, como vemos na próxima tela, a Casa de Orações, lá onde ele morreu. Esse centro teve irradiação imensa junto daqueles que desejavam aprender a rezar. Olha que beleza. Daí a importância dada à oração interior nas próprias equipes de Nossa Senhora e nas escolas de oração. Padre Cafarel queria viver intensamente isso. E aí, para finalizar, a nossa hora já está terminando, nós temos as suas obras, né? Obras, exemplo, escritos, como na próxima tela, né? Merece realce, por exemplo, a atualidade dos escritos do Padre Cafarel nas publicações do Oratório, Caderno sobre a Oração, em livros como nós conhecemos, Na Presença de Deus, 100 Cartas sobre a Oração, Nas Encruzilhadas do Amor, né? Oração e a Graça, entre tantos outros livros que nós conhecemos do Padre Cafarel. Então, são tesouros que nós temos desse homem tão maravilhoso na nossa vida. E, por último, a lápide, lá onde ele foi enterrado, diz muita coisa. Na próxima tela nós vamos ver aí. No pequeno cemitério, na sepultura do Padre Cafarel, encontra-se uma lápide em que estão escritas essas palavras. Na próxima tela nós vamos ver. Henri Cafarel, padre, e a palavra e aquela frase que ele escutou aos 20 anos, naquele mês de março de 1923. Vem e segue-me. E 3 datas nessa lápide. A do batismo, 2 de agosto de 1903. A da ordenação, 19 de abril de 1930. E a da morte, em 18 de setembro de 1996. Próxima tela aí a gente vê maior um pouquinho esses dizeres que estão na lápide. E quem for à França, não deixe de visitar o túmulo e nós vamos sentir aquela força que, de fato, Padre Cafarel, pelo próprio ambiente de oração, onde ele viveu os seus últimos anos de vida. Então, hoje nós falamos um pouco da vida do Padre Cafarel, desses momentos do aprofundamento das suas obras, das suas inspirações. E, no outro momento, nós podemos conversar sobre o seu
a sua participação em outros movimentos. O Padre Cafarel foi atuante com a renovação carismática e com tantos outros grupos que nós podemos aprofundar. E, sobretudo, a sua vinda ao Brasil, de forma tão bonita e convidado pelo casal Moncal, que nos é muito caro e que está aí também na nossa biblioteca de equipista que o movimento nos oferece. Dito isso, convido a todos, porque o Padre Cafarel, nós sabemos, nós estamos na causa de beatificação do servo de Deus, o Padre Henrique Cafarel. E convidamos todos os equipistas a rezarem agora para nós concluirmos a oração pela canonização do nosso querido Padre Henrique Cafarel. Agradeço a todos vocês esse momento de modo especial à província Nordeste 1, através da Vanessa e do Rômulo, que fizeram esse convite, e a gente não se sente apto para isso, mas veio com muito carinho, muita alegria conversarmos sobre o Padre Cafarel e ficamos devendo uma segunda parte, que é justamente até onde ele chega ao Brasil e em outros movimentos também. Quero, com muito carinho, mandar um abraço, e aí eu peço licença a todos os equipistas. Ontem aniversariou a nossa querida Cidinha do Raimundo, que foi nosso casal Super Região, Cida e Raimundo. Então, Cida, que Deus te abençoe. Ontem, Cida aniversário. E para nós, um dom de Deus também, na Super Região Brasil. Cida e Raimundo, que exerceram também, antes da Hermelinda e do Arthur, a função de casal Super Região. Nosso abraço, nossos parabéns também a todos os equipistas desse Brasil afora. E a nossa oração se junta a todos aqueles que estão trabalhando nesse tempo tão difícil que o Brasil enfrenta e o mundo, tempo de pandemia, de modo especial os profissionais de saúde, todos aqueles serviços essenciais que têm doado sua vida para que outros vivam. Então, eu convido vocês a rezarem comigo a oração pela canonização do Padre Cafarel. Rezemos. Deus, nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henrique Cafarel o impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos: vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério da unidade e do amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que os sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus, nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir o vosso Filho, cada um segundo a sua vocação. Amém. Que Deus abençoe a todos e todas, que Deus nos dê muita força. Obrigado, Ivan, pela ajuda, e que Deus abençoe todos os equipistas que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de nos despedirmos, convido para a gente rezar Magnífica. Você que está aí na sua casa, com sua família, com seu cônjuge, rezemos juntos. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandeceu e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante fez chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos do seu trono e eleva os humildes. Passeio de bens e somente despedido sem nada os ricos.
Olhe Israel, seu servidor fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de e seus filhos para sempre. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja em cada lar e em cada coração. Um grande abraço.